Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. A inflação em Santa Maria, medida pelo Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra, aumenta ainda mais entre os meses de abril e maio. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso divulga a relação candidato-vaga do vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano. E a partir desta edição do Jornal da Unifra, começa a exibir uma série de dicas sobre conteúdos que podem estar nas questões do vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano. Começamos a edição de fim de semana do Jornal da Unifra com informações sobre o vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso divulgou a relação candidato-vaga para o processo seletivo do próximo dia 4 de julho. Vamos dar uma olhada então nos números? Olha só, são 2.865 inscritos para o vestibular para 440 vagas, o que dá uma relação candidato-vaga geral aí de 6,5 candidatos por vaga. Agora vamos para os cursos, né? Que é o que o pessoal gosta bastante de acompanhar e de ver os números. Medicina, então, com 49,8 candidatos por vaga, é o curso mais procurado do vestibular de inverno de 2016. Odontologia, em segundo lugar, com 4,8 candidatos por vaga. Direito, manhã, com 3,4 candidatos por vaga, direito noturno, né, para o turno da noite, com 3,08 e fisioterapia com 2,17 candidatos por vaga. Então, são os cursos mais procurados do vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano. Lembrando que o vestibular vai ser no dia 4 de julho, hein? De manhã, você se prepara aí, então, porque no próximo dia 4 de julho, você que está inscrito tem prova, 65 questões de múltipla escolha e também a redação. Agora a gente muda de assunto e vai falar de economia, porque a inflação em Santa Maria para o mês de maio subiu ainda mais que a verificada no mês anterior, em abril deste ano. Transporte, alimentação e itens ligados à farinha de mandioca contribuíram para esta alta calculada pelo Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra. Para explicar as estatísticas da economia local, recebemos o professor Matheus Froza aqui no estúdio da TV Unifra, ele que é coordenador do curso de Ciências Econômicas, professor, e também coordena a pesquisa, né, mensal de inflação em Santa Maria. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Vamos direto para os números. Vamos lá então. Lá. Olha só, a gente tem ali de janeiro a maio, e a gente tem aqui maio, professor, 0,74% de inflação, o que dá uma inflação maior ainda que de abril. E aí, se a gente pegar e fazer, professor, por exemplo, diminuir maio de abril, a gente chega a 0,27 de diferença, né? E aí, vamos fazer um seguinte cálculo, professor. Dá para dizer que a inflação em maio, ela foi maior do que metade da inflação registrada em abril? Com certeza. A inflação de maio, ela não só metade, mas como tu falaste, Rogério, quase 50% superior em relação a abril. Que impacto isso tem no nosso dia a dia? Na verdade, este impacto está relacionado principalmente ao aumento das passagens de ônibus que ficaram acima da inflação, 13,7%. Até já ouvimos comentados aqui no Jornal da Unifra que este aumento verificado era acima da inflação do período. E isso está refletindo no índice do custo de vida. Perfeito. Professor, a gente tem agora aqui o acumulado no ano e também a variação, né? Desde o início do ano, 4,98%, quase 5% de inflação a gente já tem em 2016, é muito alto? É muito alto. Não chegamos nem ao primeiro semestre do ano e eu já cheguei a 5%. Lembrando que o teto estabelecido pelo governo, seja ele temporário ou não, é 6,5%. Então é bem provável que esse teto da meta, mais uma vez, vai extrapolar. Mais extrapolar. Olha só, a gente tem quase 10% também, professor, 9,62% ao longo de 12 meses, ou seja, de maio de 2015 a maio de 2016. Quase 10% de inflação ao mês, ao ano. Lembrando, em termos reais, mostra que nós, consumidores, estamos a 10% quase mais pobres em termos reais. Olha só. Próxima tela que a gente tem aqui, o pessoal está colocando para a gente também, são aqueles grupos que mais subiram. E aí aparece o transporte com 2,65%.
Educação agora aparece com 0,37, mas um detalhe interessante, transporte com 2,65 e habitação com 0,71, os que mais subiram. Agora, em habitação tem um detalhe curioso, né, professor? Sim. Na habitação, o detalhe curioso é o Cubo, depois de 18 meses, na verdade, quase 2 anos, o Cubo voltou a retrair. Então, eu vinha numa ascendente em termos de Cubo, que reajusta a venda dos apartamentos e também baliza os aluguéis, então voltou a cair. E isso até é perceptível na nossa cidade pela quantidade de imóveis que estão para alugar no município, então a oferta aumentou e quando aumenta a oferta, a tendência é diminuição de preços. Transporte, 2,65% está diretamente ligado ao aumento Ligado à passagem de ônibus municipal, também a passagem do ônibus alternativo, o popular azulzinho, 13,7% e refletiu diretamente no grupo transporte. Vamos agora para os grupos que menos subiram, professor. E aí a gente tem aí, ó, comunicação, teve até uma deflação, né? Como vestuário, por exemplo. Artigos de residência praticamente se manteve estável, né? E despesas pessoais 0,22%. Por que comunicação agora e vestuário tiveram deflação? Na verdade, a comunicação até pela própria concorrência e também o vestuário. Mas o fator que chama a atenção, tanto na comunicação quanto no vestuário, são as promoções fora de época. Lembrando que nós não estamos no inverno ainda, mas já temos liquidação e já temos promoção de inverno. Isso reflete um cenário de crise, reflete um cenário de escassez de crédito. Da mesma forma, a comunicação, principalmente ligado a aparelhos celulares. Eu não estou vendendo nem os lançamentos do período, o que leva à queda nos preços, motivados por um estoque alto. Temos também já numa próxima tela, professor, o pessoal de casa nos acompanha pelo Unifra Online ou também pelo canal 15 da NET. Olha só, acumulado no ano, comunicação quase 20% de reajuste, de alta aí, né, de aumento, educação 17,38 e alimentação 8,04. Eu fico perguntando, né, uma pergunta até que eu faço e repasso para o professor. Fiz para mim mesmo e repasso para o professor. 8,04% da alimentação parece baixo, professor. A gente tem a impressão de que a alimentação aumentou mais. Por que só 8,04%? Na verdade, 8,4% ele leva uma magnitude maior de bens acumulados. E dentro de um período, alguns sobem e o outro desce. Sim. Então esse é um preço médio. A exemplo, neste período sazonal de oferta, tradicionalmente baixa o preço da laranja e baixa o preço da bergamota. Em contrapartida, em virtude do inverno, os hortifrutos granjeiros são automaticamente impactados, principalmente no caso deste mês, em relação ao alface. Outra suba significativa em relação à erva mate, subiu em torno de 6% por uma redução de área plantada. Enquanto alguns bens sobem, outros descem. Outro exemplo que eu me lembro agora em relação à melancia, subiu quase 30% a melancia. Por quê? Não é período. Sim. Então esses 8,4% é um fator médio que baliza o grupo. E os demais, comunicação e educação, estão altamente ligados aos aumentos, principalmente em relação ao ICMS no grupo comunicação e em relação ao aumento do reajuste das mensalidades escolares via IGPM. Melancia que o senhor acabou de falar é o que nós temos agora, professor, para mostrar na sequência. Olha só, 28,1% de todos os itens aí que apresentaram maior aumento é a que aparece com maior, quase 30%. Quase 30%, né? Que é um fator sazonal de oferta. Mas já o agasalho infantil em relação ao inverno, por mais que eu tenha liquidação, por mais que eu tenha promoção, alguns itens ainda estão subindo. E eu quero destacar principalmente aqui a alface, subir 18,6%. Isso demonstra o quê? Esse outono, esse frio fora de época, que veio muito intenso para esse período, está sim dificultando, na verdade, a oferta e o preço do hortifruti. E o principal caso que nós temos aqui é a alface. Poderia citar o tomate também aqui, como o caqui está expresso aqui na tela. Sim, farinha de mandioca 12,6%. Entre todos esses 7 itens que a gente está mostrando é o que aparece com o menor aumento entre todos esses, mas no entanto ele já vinha de uma alta, por isso já vinha a de uma repercussão. Alta, já vinha de uma alta a farinha de mandioca, muito em função também de redução de área plantada, redução, problema sazonal de oferta de produto e muito porque as pessoas migraram, na verdade, porque a batata teve um período de tempo muito alta, as pessoas voltaram a substituir pela mandioca e ocasionou o quê? Uma suba da mandioca. Então a hora é agora voltar a consumir a batata. Para encerrar, professor, o senhor já falava na edição anterior do Jornal da Unifra que vem aí aumento de conta d'água. Sim. De que maneira isso vai repercutir no índice do custo de vida que vai ser registrado em junho? Com certeza o aumento da água e do esgoto, eu acho que vai fechar uma série de aumentos
que tem pesado para o consumidor, nós vamos ser mais incisivos, prejudicados. Nós viramos o ano com o aumento dos combustíveis, depois o aumento da luz, o aumento dos medicamentos e este quarto aumento que é o aumento da água. São os 4 itens difíceis de poupar. Eu não tenho substitutos, eu não tenho concorrência. A única forma de eu fugir desses aumentos é realmente mudando os meus hábitos de consumo. Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado e até a próxima. Até a próxima oportunidade. Olha só, o Jornal da Unifra faz agora um intervalo de 1 minuto e volta com uma nova série de informações para quem vai fazer o vestibular de inverno aqui da Unifra. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Vem aí o concurso literário Prado Vepo, tradicional promoção do curso de letras aqui do Centro Universitário Franciscano. Olha, quem gosta de escrever contos ou poesias pode participar da 6ª edição, que recebe inscritos até o dia 15 de julho. Para mais informações, você encontra no blog unifralabletras.blogspot.com.br. Os trabalhos vencedores serão divulgados no dia 6 de setembro. O Prêmio Literário Prado Vepo tem como objetivo incentivar a produção literária e também promover novos talentos à literatura. O vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano está cada vez mais perto. E olha, a prova é no dia 4 de julho. Há pouco nós divulgamos a relação candidato-vaga dos cursos mais procurados. Pois agora, a partir desta edição, o Jornal da Unifra começa a exibir uma série de dicas sobre conteúdos que podem estar entre as 65 questões da prova. A primeira dica é da disciplina de História. Eu sou o professor Leonardo, do Centro Universitário Franciscano, curso de História. Vou dar algumas dicas do vestibular para vocês. Iniciando sobre Império Romano. O Império Romano é sempre importante falar que ele vem um pouco antes de Cristo, período posterior à República Romana, em que o Senado tinha um grande poder político. A partir do Império Romano, o Senado não deixa de existir e continua como um poder político considerável, relevante, mas o imperador ele passa a ser um poder político maior, muito acima do Senado. E esse período se caracterizou por o que se convencionou chamar de Pax Romana, que foi o máximo de expansão do Império Romano, em que as fronteiras estavam praticamente delimitadas e havia pouca provocação dos povos além da fronteira. E os que estavam dentro das fronteiras do Império Romano estavam mais ou menos submetidos. E isso aí vai mais ou menos até 200 depois de Cristo. O imperialismo, ou chamado colonialismo do século XIX, ele vem como consequência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, uma nova maneira de produzir, rapidamente, celeremente, precisava de matérias-primas. As nações europeias que saíram na frente do processo de Revolução Industrial, elas precisavam de matérias-primas para abastecer suas indústrias. Além disso, elas precisavam de mercados para escoar seus produtos. A Europa não era suficiente para receber todos esses produtos. Principalmente no segundo quartel do século XIX, esses países europeus eles buscam novos mercados e controlam partes do mundo, notadamente a África, na qual houve uma partilha. Os países europeus eles dividiram a África entre si em 1884 para 85. Fascismo e nazismo, pioneiramente o fascismo, eles foram um conjunto de ideias que emergiram no pós-Primeira Guerra Mundial, quando algumas nações se sentiram humilhadas após o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, de conversação de paz, e nesses países, como Itália e posteriormente Alemanha,
surgiram ideologias fortes, ideologias excludentes, e que encontraram a conivência dos liberais. Tomaram o poder na Itália e na Alemanha, eram regimes fortes, controladores, que culpabilizavam normalmente segmentos da sua própria população pelas mazelas sociais ou as nações estrangeiras. O povo deveria cultuar o líder e evitar, era proibido qualquer tipo de manifestações sociais. Então a democracia estava sepultada nesse período. Vou dar a dica mais do final da década de 70, quando o chamado milagre econômico, que foi um processo de crescimento econômico dentro da ditadura civil-militar de 68 e 73, ele rui. Ele rui devido a vários fatores da economia interna e também a crise externa ocasionada pelo aumento dos preços do petróleo em 73. A partir dali, os setores mais brandos da ditadura, digamos assim, eles propõem a entrega do poder aos civis, de maneira bem vagarosa. E eles propõem medidas como a lei da anistia, a volta dos partidos políticos e a proposição de fim da ditadura. É bom reforçar que isso não aconteceu sem a pressão dos movimentos sociais, movimentos populares. Na próxima edição do Jornal da Unifra, nós vamos exibir as dicas sobre o conteúdo de física. Olha, quem vai fazer o vestibular não pode perdê-las, hein? A seguir, uma ideia para vender objetos do vestuário que não usamos mais. Antes, você acompanha a previsão do tempo para este fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Na próxima segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, tem Universo Unifra. E nesta edição deste dia 13 de junho, o programa mostra o que faz um design de moda. Quem tem mais detalhes é a Andressa Scherer, a apresentadora do Universo Unifra. Olá, Giareta! Quem quiser saber mais sobre o curso superior de tecnologia em design de moda não pode perder o Universo Unifra desta segunda-feira. Nós vamos mostrar 2 laboratórios onde são desenvolvidas as atividades pelos acadêmicos e também trazer as informações sobre como está o mercado de trabalho na área. Ele poderá ser um designer, um projetista. Ele poderá ir para o sistema de produção e acompanhar esse sistema de acordo com a empresa que ele vai desde o início até o final do produto. Ele pode ser um vitrinista, ele pode ser um profissional independente, ter o seu ateliê. Enfim, ele abre uma porta muito grande para esse universo que é a moda. Tem ainda os detalhes sobre o desfile que será promovido pelo curso e promete surpreender o público. É nesta segunda-feira, às 7h30 da noite. Voltamos contigo, Giareta. Ok, obrigado, Andressa. Olha só, sabe aquele casaco que nós compramos, depois acabamos não usando mais, porém ele continua praticamente novo? E aquele calçado, então, que passa pela mesma situação? Olha, estudantes e funcionários da Unifra tiveram a ideia de comercializar estes objetos de vestuário a preços acessíveis. A primeira edição do Garimpo da Moda aconteceu nesta semana aqui no Centro Universitário Franciscano. Veja só a proposta. O hall do prédio 15, no conjunto 3 da Unifra, foi o local escolhido para o primeiro Garimpo da Moda.
A iniciativa foi do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, que reuniu diferentes peças de vestuário e objetos. O Garimpo da Moda foi um evento que uma das alunas do curso de moda, ela solicitou que seria um momento interessante para fazer trocas e vendas. Então, nesse momento, nós resolvemos nos organizar com os alunos e os professores do curso e abrir esse momento para a instituição, os alunos, professores, funcionários que quisessem participar para vendas e trocas, então eles fariam uma inscrição na Teciteca e trariam suas peças. E esse é o momento de confraternização da instituição, com o curso, com os funcionários, com os alunos, os professores. Casacos, blusas, calçados, livros, objetos de decoração e acessórios. As opções foram variadas para todos os gostos e estilos. E o melhor de tudo, com um preço acessível. Eu estou achando bem interessante, até pelo assunto da sustentabilidade, que a gente consegue vender as roupas se não está usando e tal. Eu acho bem bom, eu estou achando uma ideia bem interessante. Estou achando bem legal, uma ideia diferente, né? E os preços são acessíveis? Andei olhando aqui pelas bancas, achei bem acessível os preços. Eu achei legal os objetos de decoração, bem diferentes. Os objetos que chamaram a atenção da estudante são peças antigas, que foram coletadas no ano de 2015, junto ao Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. Por não fazerem parte da tipologia da instituição, os objetos também foram expostos no garimpo. Então nós estamos repassando, vendendo, né? Não uma forma de se desfazer, mas sim uma forma de valorizar a memória também da comunidade, porque uma pessoa que compra, ela se identifica com aquele material. Depois do sucesso da primeira edição, a pergunta é: quando será o próximo? Quem não participou desta vez pode ficar tranquilo. De acordo com os organizadores, o segundo Garimpo da Moda deverá ser realizado no próximo semestre letivo. Então, se você deseja participar, use a criatividade para separar roupas, acessórios e objetos que podem ser de interesse de outras pessoas. E fique atento à nossa programação para saber a nova data da atividade. Um momento para trocar experiências, ganhar mais conhecimento e, por que não, pôr em prática o aprendizado da sala de aula. Eu estou falando do 13º Fórum de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano, que começa na próxima semana com muitas palestras, atividades e também oficinas para os participantes. Quem traz mais informações é a acadêmica de jornalismo Tamires Rosa. Olá, Tamires, uma boa oportunidade para os alunos participarem, não? É assim, Jareta, tanto para o pessoal da publicidade e propaganda quanto para o de jornalismo. A 13ª edição do Fórum de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano começa na próxima terça-feira, dia 14 de junho, e vai até o dia 16. E esse ano traz como tema: ideias se transformam em grandes oportunidades. Para os alunos de publicidade e propaganda, as atividades são pela parte da manhã, a partir das 8 horas no Salão de Atos do Prédio 13, aqui no Conjunto 3. Para o jornalismo, a programação está prevista para começar às 6h30 da noite no Salão Acústico do Prédio 14. Já as oficinas serão realizadas na parte da tarde, em salas de aula do Prédio 14 para ambos os cursos. O fórum tem como objetivos apresentar aos acadêmicos e ao público em geral as questões relacionadas à comunicação e as suas relações com a evolução no mercado, nas áreas de jornalismo e publicidade e propaganda. O fórum vai proporcionar com que aquelas ideias que a gente desenvolve durante o curso, tanto na PP quanto no jornal, quer dizer, enquanto está estudando, surge um monte de perguntas e ideias a respeito de empresas que ainda não existem, de atividades que ainda não podem ser feitas. E o fórum vem para dar vazão a essas ideias e transformar elas em oportunidades. Por isso que o slogan é grandes ideias se transformam em oportunidades. As inscrições podem ser feitas somente pelo site da Unifra, no www.unifra.br até o dia 12 de junho. Para o pessoal não esquecer, elas encerram no Dia dos Namorados. A escolha das oficinas deve ser feita no ato da inscrição, com um valor extra de R$20 para cada atividade escolhida. Lembrando que para se inscrever nas oficinas é obrigatório estar participando do fórum. É isso aí, voltamos contigo, Jareta. Valeu, Tamires, muito obrigado. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana.
até mais.